Durante a Segunda Guerra Mundial, o tanque Panther alemão emergiu como um dos designs mais eficazes no campo de batalha. Conhecido por sua impressionante combinação de poder de fogo, armadura e mobilidade, o Panther é frequentemente aclamado como o melhor tanque da guerra. O Panther, inicialmente projetado como um tanque médio, acabou pesando 45 toneladas, tornando-o similar a um tanque pesado. Diferentemente de outros grandes felinos, como o Tiger I e Tiger I, o Panther se beneficiou de um processo de produção otimizado, com custos e horas de trabalho apenas um pouco maiores que os do Panzer I-5, o principal tanque do exército alemão. Essa suficiência permitiu à Alemanha produzir mais de 6.000 Panthers. Considerando que o custo do Panther era menos da metade e sua eficácia no campo de batalha era quase equivalente ou até superior aos Tigers, isso levanta uma questão crítica. E se a Alemanha tivesse concentrado recursos no aprimoramento e produção em massa do Panther, em vez de investir em construir os Tigers mais pesados? Os Panthers poderiam ter assumido os mesmos papéis que os Tigers, alcançando sucesso similar em batalha? E focar nos Panthers teria oferecido uma estratégia mais sustentável para a sobrecarregada indústria de guerra da Alemanha? Acompanhe-nos na exploração das respostas para essas perguntas instigantes. O projeto Panther iniciou em 1938 quando a Alemanha buscava um novo tanque médio para substituir o Panzer III IV, almejando um veículo de 20 toneladas com esteiras. Paralelamente, um projeto distinto focava em um tanque de avanço mais pesado, com cerca de 33 toneladas. No entanto, a confiança de Hitler nos modelos existentes de Panzer III e IV aumentou após a rápida vitória na França, levando a uma pausa no desenvolvimento desses tanques médios e pesados. No entanto, encontros com tanques franceses bem blindados como o Char B, um ao lado do britânico Matilda II, revelaram as limitações da blindagem alemã e destacaram a necessidade de tanques melhor armados e blindados. Em 26 de maio de 1941, Henschel e Porsche foram encarregados de desenvolver projetos para um tanque de 45 toneladas. Esperado para estar pronto em junho de 1942, iniciando oficialmente o projeto do tanque pesado. Ainda assim, Hitler ignorou a necessidade de retomar o projeto do tanque médio paralisado. Na época, Hitler e seus conselheiros subestimaram as capacidades dos tanques soviéticos T-34 e KV-1, que logo se mostrariam adversários formidáveis. Quando a Alemanha lançou a Operação Barbarossa, em 22 de junho de 1941, eles foram surpreendidos pelos formidáveis tanques médios soviéticos, T-34, e tanques pesados, KV-1. As forças alemãs ficaram impressionadas com o T-34 com sua armadura inclinada que aumentava a espessura efetiva, trilhos largos que melhoravam a mobilidade em terrenos macios, e um canhão de 76,2 mm com forte penetração de armadura e projéteis explosivos eficazes. Com esse novo entendimento, o projeto do tanque médio foi acelerado, e os requisitos para o tanque aumentaram para um veículo de 30 toneladas. No entanto, sob as diretrizes de Hitler, o peso do tanque foi finalmente aumentado para... levando ao desenvolvimento do Panther. Segundo a autobiografia de Albert Speer, dentro do Terceiro Reich, o Tiger foi projetado para pesar 50 toneladas, mas devido às exigências de Hitler, chegou a 57 toneladas. Assim, decidiram desenvolver 30 toneladas chamado Panther, que deveria significar maior agilidade. Apesar de leve, seu motor seria o mesmo do Tiger, permitindo uma velocidade superior. Mas, no decorrer de um ano, Hitler insistiu novamente em aplaudir tanto a armadura dele, bem como armas maiores, atingindo 48 toneladas, o peso original do Tiger.
Os tanques Tiger, com sua grossa armadura e poderoso 88 mm, foram projetados para confrontos diretos e pesados com blindados inimigos. O papel deles era agir como veículo de avanço, rompendo posições fortificadas e enfrentando tanques inimigos frontalmente. Classificado originalmente como tanque médio, o Panther tinha uma arma de 75 mm de cano longo, altamente eficaz contra armaduras à distância. Os Panthers foram desenvolvidos para enfrentar o T-34 soviético, com o objetivo de obter alta mobilidade e forte poder antitanque. Os Panthers eram frequentemente a espinha dorsal das divisões Panzer, combatendo blindados inimigos à distância e dando suporte à infantaria. Os Panthers foram apressados em ação na Batalha de Kursk no verão de 1943, apesar de inúmeros problemas técnicos não resolvidos que levaram a grandes perdas devido a avarias mecânicas. Apesar da maioria das falhas ter sido resolvida no final de 1943 e início de 1944, a confiabilidade do Panther foi afetada pelo bombardeio aliado das fábricas alemãs, escassez de ligas de alta qualidade para peças essenciais, de combustível, espaço limitado de treinamento e a qualidade decrescente dos membros da tripulação. Com o tempo, a confiabilidade do Panther melhorou e ele se tornou um veículo de combate altamente eficaz. No entanto, alguns defeitos de design, como a fraca transmissão final, nunca foram totalmente resolvidos, o que limitou o desempenho do tanque em campo. O general Hasso von Manteuffel considerava o Panther o tanque mais satisfatório da Alemanha, observando que ele teria sido quase ideal se pudesse ter sido projetado com um perfil mais baixo. A produção do tanque Tiger exigiu recursos substanciais, tanto em mão de obra quanto em materiais, tornando-o um veículo caro. Devido aos altos custos, apenas 1.347 tanques Tiger I e 492 tanques Tiger I foram construídos. Os esforços para otimizar a produção de veículos blindados alemães intensificaram-se após Albert Speer se tornar Reichsminister em 1942, melhorando até 1944. A produção do tanque Panther alinhou-se com este período de maior eficiência, permitindo uma abordagem mais econômica em comparação com os Tigres que exigiam muitos recursos. Elementos-chave do design do Panther, como sua armadura, transmissão e tração final, foram simplificados para melhorar as taxas de produção e lidar com a escassez de matérias-primas. Mesmo com processos de produção otimizados, a Alemanha não alcançou a eficiência de fabricação das fábricas aliadas na Segunda Guerra Mundial. O custo de produção de um tanque Panther era de 117.100 Reichsmark. Um SO era mais alto que os 82.500 Reichsmark para o Stilge, 396.000 Reichsmark para o Panzer, 103.500 Reichsmark para o Panzer 15, mas ainda consideravelmente menor que os 250.800 Reichsmark para o Tiger I. O que é notável é que, apesar de pesar quase o dobro do Panzer IV e oferecer maior poder de fogo, armadura e mobilidade, o custo de produção do Panther aumentou apenas 13%. Isso o tornou um tanque incrivelmente custo-efetivo em relação às suas capacidades. O uso de trabalho forçado nas fábricas alemãs reduziu custos, mas aumentou o risco de sabotagem. À medida que a guerra progredia, os alemães se concentravam em melhorar os métodos de produção para aumentar a produção e reduzir os custos. Em comparação, o custo inicial de produção de um tanque Tiger I em 1942-1943 foi estimado em até 800.000 Reichsmark. Em horas de trabalho, um Panther levou apenas 25% mais tempo para ser produzido em relação a um Panzer III.
Isso significava que, sob condições de produção semelhantes, 4 Panthers poderiam ser produzidos para cada 5 tanques Panzer III. O armamento principal do Panther era o canhão Borsig KWK 4250, 70 de 75 mm, com ejeção semiautomática de projéteis e 79 munições. Apesar de comum entre os tanques aliados, o canhão do Panther era um dos mais potentes da guerra. Isso se devia à sua grande carga propulsora e ao longo cano, resultando em velocidade de saída excepcionalmente alta e excelente perfuração de blindagem. Entre os tanques aliados de calibre similar, nenhum possuía energia de boca comparável ao Panther, proporcionando-lhe uma significativa vantagem em poder de fogo. O Sherman Firefly britânico, equipado com o canhão Ordnance QF de 17 libras e usando munição armadura perfurante, descartando o sabot, tinha maior potencial de penetração de blindagem do que os 75 mm KWK-42 do Panther. No entanto, a arma do Firefly era notavelmente menos precisa, pois a separação do tiro e do sabot criava perturbações durante o disparo. Além disso, embora o Firefly pudesse penetrar a armadura de forma mais eficaz, seus projéteis causavam danos internos menos graves no alvo, em comparação ao design de projétil mais convencional do Panther. O 75 mm KWK-42 do Panther, com sua trajetória plana e alta precisão, era extremamente eficaz em acertar alvos, principalmente a longas distâncias. A trajetória plana permitia estimar melhor o alcance e facilitava acertar alvos em movimento comparado a outros tanques. Em termos de poder de penetração bruto, o canhão de 75 mm do Panther superou o canhão de 88 mm KWK-36 do Tiger I, apesar do calibre maior deste último. Embora o projétil de 88 mm do Tiger I causasse mais danos ao penetrar, o 75 mm do Panther tinha melhor capacidade de perfurar blindagem, sendo mais eficaz em combate, especialmente contra a blindagem de tanque mais comum enfrentada. O uso de blindagem inclinada pelo Panther foi uma característica-chave que ajudou a equilibrar peso e proteção. A 80 mm na frente do tanque oferecia mais proteção do que a 100 mm do Tiger I. A blindagem inclinada aumentou a espessura efetiva da placa, fazendo os projéteis penetrarem em ângulo. Se um inimigo disparasse diretamente na frente do Panther, a blindagem seria equivalente a 139 mm de blindagem vertical. Porém, com 45 graus, a espessura efetiva dá 197 mm, dificultando muito a penetração dos projéteis inimigos. Assim, as tripulações de tanques aliados geralmente tentavam flanquear o Panther para explorar sua blindagem lateral ou traseira mais vulnerável. Já as tripulações dos Panthers alemães focavam em manter sua blindagem frontal sempre apontada para o inimigo. Equipado com o mesmo motor a gasolina Maybach V12 de 690 cavalos de potência que o Tiger I, o Panther tinha uma alta relação potência-peso, o que lhe dava uma mobilidade excepcional. A velocidade e mobilidade do Panther o tornavam muito eficaz em operações ofensivas e defensivas. Apesar do Panther compartilhar o motor do Tiger I, ele tinha várias vantagens cruciais. O Panther tinha-se uma penetração de arma superior, era mais leve, rápido e navegava melhor em terrenos acidentados do que o Tiger I. Porém, isso resultou em uma armadura lateral mais fraca, deixando o Panther mais vulnerável a ataques pelos flancos. Além disso, suas granadas de alto explosivo eram menos potentes que as do Tiger I. Apesar das compensações, o Panther mostrou-se altamente eficaz em combates de campo aberto e longo alcance, onde sua mobilidade e poder de fogo lhe conferiam grande vantagem.
O desempenho do tanque aprimorou-se continuamente conforme seus defeitos mecânicos eram solucionados. Ademais, o Panther era muito mais barato de produzir do que o Tiger, sendo uma solução mais custo-efetiva para o esforço de guerra alemão, principalmente com a otimização dos métodos de produção. Apesar dos problemas iniciais, o Panther se tornou um veículo de combate altamente eficaz e confiável. Os batalhões de Tiger eram unidades independentes de tanques pesados, designadas para áreas críticas ou operações prioritárias ofensivas e defensivas. Seu status especial e número reduzido permitiram seu uso em papéis de impacto cuidadosamente selecionados. Os Panthers foram integrados às divisões regulares de Panzer como o principal veículo de combate blindado. Isso permitiu operações mais amplas e flexíveis, mas os expunha a situações que exigiam manobras e mobilidade. A armadura lateral mais fina e complexa do tanque às vezes limitava sua eficácia em combates prolongados e intensos. O 88 mm do Tiger lhe deu uma enorme vantagem, permitindo destruir a maioria dos tanques inimigos antes que eles chegassem ao alcance efetivo. Os batalhões de Tiger frequentemente alcançavam proporções impressionantes de abates, geralmente entre 10:1 e 12:1, em condições favoráveis. Eles se destacaram em papéis defensivos, aproveitando engajamentos de longo alcance. As proporções de abates da Pantera eram muito altas, frequentemente mencionadas entre 5:1 e 7:1. Embora menor que o Tigre, essa proporção ainda era impressionante, especialmente considerando que a Pantera foi produzida em números muito maiores. Os Tigres eram mais suscetíveis a falhas mecânicas e sua blindagem lateral era frágil, reduzindo sua sobrevivência em combates prolongados. Eram uma grande arma psicológica no campo de batalha. As forças aliadas eram cautelosas ao encontrar Tigres, pois seu poder de fogo e armadura permitiam que enfrentassem vários tanques inimigos, virando batalhas a favor da Alemanha. Em batalhas pontuais, como Kursk e defesas posteriores, os Tigres costumavam dominar. A combinação de poder de fogo e armadura do Pantera tornou-o eficaz contra tanques médios como o T-34 e... Os Panteras se saíram bem em batalhas organizadas, mas às vezes lutavam em combates de curta distância ou em terrenos florestados, devido à sua manobrabilidade limitada e armadura lateral fraca. Os Tigres alcançaram contagens de mortes individuais mais altas, devido ao seu superior poder de fogo, proteção e implantação em ambientes de alto risco. Ases do Tigre como Mikhail Wittmann e Autocarriers alcançaram mais de 100 mortes de tanques, o que era mais difícil para os comandantes do Pantera, dado o papel e a vulnerabilidade do tanque em certas condições. No entanto, os Panteras contribuíram para uma maior parte das mortes de tanques, devido ao seu número e uso. Os Panteras foram produzidos e implantados em maior quantidade, especialmente na frente oriental, contribuindo significativamente para as mortes alemãs contra a armadura soviética. O Pantera era mais barato e ágil de produzir que o Tigre e o Rei Tigre. Ele demandava menos recursos e tempo por unidade, possibilitando à Alemanha implantar mais tanques quando perdiam controle sobre recursos cruciais. O Pantera era mais adequado para a defesa móvel e contra-ataques necessários para a Alemanha no final da guerra. Ele podia combater a armadura inimiga de forma eficaz, mantendo mobilidade suficiente para recuar quando preciso. Apesar de excelentes em posições defensivas, os Tigres mais pesados eram menos eficazes na guerra móvel. A velocidade lenta e a fragilidade mecânica os deixavam vulneráveis durante retiradas ou movimentos rápidos, especialmente quando os alemães recuavam.
Ao produzir em massa os Panteras, a Alemanha poderia ter implantado mais tanques no campo, sobrecarregando o inimigo com números. Em muitos casos, a grande quantidade de tanques aliados, especialmente soviéticos e americanos, foi decisiva nos confrontos de tanques. Uma maior presença de Panteras poderia ter reduzido ou revertido perdas devastadoras nas frentes oriental e ocidental. A produção e manutenção de muitos Tigers e King Tigers sobrecarregou as limitadas capacidades da Alemanha em combustível, peças e reparos. A demanda por peças especializadas e combustível extra dificultou o suporte em campo. Panthers, apesar de seus problemas, eram mais gerenciáveis em termos de cadeias de suprimentos e logística de reparo. Uma produção mais uniforme do Panther teria simplificado a logística, permitindo melhor coordenação e implantação de recursos. Embora o Tiger e o King Tiger fossem tanques incrivelmente poderosos em combate direto, seus números limitados, altos custos de produção, problemas mecânicos e desafios logísticos os tornavam menos adequados às necessidades da Alemanha à medida que a guerra se prolongava. O Panther, com seu equilíbrio de poder de fogo, mobilidade e eficiência de produção, teria sido mais vantajoso para a Alemanha se produzido em massa no lugar dos Tigers e King Tigers. Com mais Panthers no campo de batalha, a Alemanha poderia ter tido uma defesa mais forte e flexível contra os números avassaladores de aliados e soviéticos.